Oi, queridos. É com grande alegria que eu estou mais uma vez aqui com vocês para que a gente possa trocar ideias, né? Aprender um pouquinho da palavra, essa palavra gloriosa, maravilhosa do nosso Senhor. E eu quero, queridos, de todo o meu coração, que essa palavra alcance o seu coração, alcance a sua vida, alcance o seu entendimento, para que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, possa fazer morada e que você possa lembrar-se deste momento, para que você possa avançar no conhecimento, para que você possa mudar de nível. Então, queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre a proximidade de Jesus. É um assunto bastante relevante, é bastante falado, mas eu gostaria nesses poucos minutos, conversar com você sobre isso, sobre esse assunto. Então, se você já acha que esse assunto é relevante para você, para a sua vida ou para a vida de alguém, dê o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para que você receba outros vídeos que forem postados no canal. Compartilhe, queridos, compartilhe, porque neste tempo existem muitas pessoas precisando do amor de Deus. E não se esqueça, deixe a sua opinião aí no comentário e vamos compartilhar, vamos avançar no conhecimento e na troca das nossas experiências, ok? Deus abençoe, que esta palavra encontre eco no seu coração, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos então, queridos, verificar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós sabemos que a cada dia nós precisamos estar presentes nesta palavra, estarmos presentes nessas situações que a Bíblia nos orienta, nos informa. Nós sabemos, querido, que na correria do dia a dia, muitas vezes a gente deixa de participar do que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes, ao acordar de manhã para o trabalho, para cuidar das crianças, com a correria com a casa, muitas vezes não temos tempo nem de fazer uma oração. E, queridos, nós precisamos nos lembrar sempre que o mais importante da nossa vida, na nossa vida e no nosso dia, é a intimidade e a comunhão com o nosso Pai. Não é uma coisa fácil de se fazer. Por quê? Como eu já disse, a correria do dia a dia. A gente vai deixando o que a gente acha que não é. Por mais que a gente ache que é importante, a gente acha que pode fazer outra hora, a gente acha que não tem tempo, espera um tempo para fazer isso. E não é assim, querido. Se a gente conseguir, antes de qualquer coisa, nos aproximarmos de Deus, estarmos na sua presença, ligadinhos com Ele, conectados, o dia vai ser muito melhor, a vida ficará melhor, as sementes vão brotar em qualidade e em espécie, e a colheita sempre vai ser maravilhosa. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que a nossa vida em Deus é uma vida de avanço. Nós não podemos aceitar ficarmos no mesmo lugar sem avançar. Nós não podemos ficar, queridos, como o povo ficou lá no deserto. Todos conhecemos isso. O povo de Deus no deserto, caminhando 40 anos lá no deserto, queridos, porque estavam em desobediência. E que não seja assim conosco, que a gente aprenda a caminhar em obediência, que a gente aprenda a caminhar no amor de Deus, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É muito lindo, queridos. É fantástico a palavra de Deus, a vida de Deus em nós. É maravilhoso que nós possamos, a cada dia, nos aproximar dessa palavra e vivê-la. Viver essa palavra, queridos. Porque se nós só conhecermos a palavra e não estivermos praticando, não vai ter nenhum benefício para as nossas vidas. Tá bom? Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus, o que diz aqui a Bíblia Sagrada, queridos. Vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 8, Lucas, o capítulo 8 e o versículo 22. Vamos ler com muito carinho, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração neste dia, tá bom? Diz assim, ó, Lucas 8, 22. Aconteceu que, num daqueles dias,
Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem. Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a força da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedecem? Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós sabemos, queridos, que já tinha um tempo de caminhada, os discípulos com Jesus, já tinham um tempo de convivência, de comunhão, de companheirismo, e os discípulos ainda fizeram esta pergunta: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedecem? Queridos, isso tem acontecido com muitas pessoas. Muitos de nós, filhos de Deus, estamos nesta mesma situação, sem entender que o fato do Senhor Jesus estar ali é a solução para qualquer tipo de problema. Só que nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós ouvimos muitas palavras da Bíblia Sagrada, não é isso? Nós sabemos, queridos, que nós precisamos da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, de Jesus, para avançarmos. E eles tiveram, assim, essa reação, tiveram essa admiração, porque apesar de o Senhor Jesus, não era aquele dia que eles estavam conhecendo Jesus, eles já conheciam Jesus há tempos, e mesmo assim eles tiveram dúvidas, e mesmo assim eles estranharam a ação de Jesus naquele lugar, naquela hora. Eles estranharam, parecia que não estavam próximos do Senhor e não conheciam as suas obras. E assim acontece hoje com muitas pessoas. Estão vivendo uma vida cristã, queridos, longe daquilo que Deus quer, que Jesus quer, longe da vontade de Deus. E isso é muito triste, porque deixam de usufruir daquilo que o Senhor colocou para nós, para os seus filhos. Vamos analisar um pouquinho aquilo que está escrito. Olha como começa, né? O versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse, queridos, preste atenção no que está escrito. Era um dia qualquer, era um dia como um outro qualquer. Era um dia, estavam vivendo, fazendo a obra, Jesus indo de um lado para o outro, os discípulos acompanhando, aprendendo aquilo que o Senhor estava ensinando. Era um dia normal, era um dia qualquer, como o nosso dia, como o dia de hoje, como o dia que nós estamos vivendo hoje. Acordamos e somos convidados a passar para outro lugar, para outro lado, para outra banda, para outra situação. Isso acontece todo dia, queridos. Ao acordarmos, a gente não imagina o que vai acontecer. Se o mar vai ficar revolto, se o mar vai ficar calmo. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer nunca é que Jesus está conosco. Isso é maravilhoso e nos dá uma grande certeza de vitória, de sabermos o que vai acontecer depois, porque o Senhor Jesus está no controle. Nós sabemos disso, querido. Nós não podemos nos esquecer disso em nenhuma situação. Então, queridos, era um dia qualquer e eles estavam atravessando. Jesus convidou. Jesus estava no comando e Jesus falou, como disse aqui, vamos passar para a outra margem do lago. Eles estavam no comando de Jesus, seguindo a orientação da palavra de Deus, Jesus. E isso é conosco também. Nós temos Jesus, dizemos que temos Jesus,
Deus no comando das nossas vidas. Nós recebemos orientações da palavra divina e nós, muitas vezes, não aceitamos isso porque não prestamos atenção naquilo que está acontecendo. Os discípulos, naquela hora, eles receberam um comando de Jesus e obedeceram. Foram para o barco e começaram a travessia. E partiram. Jesus adormeceu. Por quê, queridos? Jesus, soberano, Senhor de tudo, no controle, adormeceu. Foi descansar o seu corpo, que também se cansava. Estava dormindo. E, nesse interim, aconteceu essa grande tempestade. Acontece isso, queridos, hoje. Muitas vezes não é Jesus que dorme nas nossas vidas. Nós o colocamos para dormir. Muitas vezes nós ficamos tão alheios àquilo que a palavra está dizendo que nós colocamos Jesus para dormir. Ele está perto de nós, ele está no nosso barco e nós o deixamos dormindo. Tomamos atitudes irrelevantes, fazemos as coisas do jeito que queremos, não prestamos atenção nas consequências que teremos das nossas atitudes e começamos a fazer aquilo segundo aquilo que nós queremos, segundo aquilo que nós achamos que vai ser melhor, que vai dar certo, sem a orientação de Deus. Queridos, que coisa triste. Isso é muito triste na vida de um servo de Deus, de um filho de Deus. É muito triste, porque, queridos, a Bíblia diz que os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. E então, queridos, muitas vezes a gente está andando por caminhos que não vão levar a uma situação que Deus desejaria na nossa vida. E muitas vezes depois, muitas pessoas culpam Deus. Por que aconteceu? Por que Deus deixou acontecer? Não foi Deus que deixou acontecer. Nós fizemos as coisas de acordo com a nossa vontade. Isso é muito triste, queridos. Então, nós vemos aqui, ó, e sobreveio a tempestade e eles estavam correndo perigo. Então eles correram, daí lembraram-se que Jesus estava no barco. Lembraram-se que Jesus estava dormindo. Muitas vezes acontece isso. E glória a Deus por isso, que as pessoas ao enfrentarem dificuldades, lembram-se de Jesus e correm para Ele. E Ele é a solução, Ele tem sempre a solução. E muitas vezes depende de nós, queridos. Muitas vezes depende de nós levarmos a palavra, informarmos essa pessoa que Jesus é a solução. E que a palavra de Deus resolve qualquer situação. A palavra de Deus é sobre tudo, queridos. Ela está no controle, Deus está no controle, Jesus está no controle. Então, muitas vezes nós precisamos acordar essas pessoas para que elas possam ver que Deus está no controle e fazendo a sua obra. Isso é muito bom, queridos, muito bom. Então, o que aconteceu? Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Lindo, maravilhoso. Imagine essa cena, queridos. Aquele desespero, água entrando no barco, o barco quase virando. Jesus levanta, talvez boceje, se espreguice e fala com o mar, fala com o vento e tudo fica calmo. É maravilhoso. Mas o que nós vemos nisso, queridos? Quando os discípulos acordaram Jesus, Jesus fez aquilo que nós precisamos fazer mediante situações, adversidades, coisas ruins. Ele levantou-se, tomou uma atitude. E muitas vezes, queridos, nós só murmuramos, nós reclamamos, nós nos sentimos infelizes, vamos para uma festa de autopiedade, só acontece comigo, é tudo com meu filho, é tudo com meu pai, com a minha mãe, e não tomamos a atitude que é para que a gente tome, porque nós temos a autoridade e o domínio no nome de Jesus. Oh, glória! Nós temos essa autoridade, querido, que Jesus nos deu, ela é nossa e é para que a gente faça a obra, é para que a gente determine e manifeste a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em todas as situações. Isso é lindo e nós não podemos nos esquecer, queridos. Nós precisamos sempre nos lembrar, sempre, que nós temos autoridade em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. Jesus perguntou aos discípulos, vocês não têm fé? Queridos, Jesus falou, mas onde já se viu? Eles estão acompanhando, eu estou ensinando, eles estão vendo o que acontece através da fé.
E eles não têm fé, vocês não têm fé. Por que vocês não tomaram uma atitude e fizeram aquilo que é para ser feito? E hoje eu pergunto a você, querido, você tem fé? Ô, meu Pai, você tem fé? Nós precisamos, querido, a fé é o que move a nossa vida. A fé é que nos livra de todo mal, é que nos faz alcançar vitórias de glória em glória, de fé em fé. Então, queridos, nós precisamos ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, busque. Algumas pessoas dizem, já me disseram isso, eu não tenho muita fé. Não tem problema se você não tem muita fé. A fé vem pelo ouvir. Decida-se a aumentar a sua fé. Não adianta, queridos, orarmos a Deus para aumentar a nossa fé. Aumente a nossa fé. Meu Pai, aumente a minha fé. Não adianta. Nós precisamos, sim, ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ter uma fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus. Ok, queridos? Isso é muito maravilhoso, é muito bom. E o Senhor, Ele sempre quer nos orientar, nos ensinar, Ele sempre está perto de nós. Nós não podemos nos afastar do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. Quero ver com vocês também mais um versículo que está em João, no capítulo 15. Vamos lá? João 15. Abra aí, se você puder, João 15, o capítulo 5. Maravilhoso, querido. Esse capítulo eu acho maravilhoso ele inteiro, mas nós vamos ver só o versículo 5. Amém? Diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha, queridos, que coisa mais importante que a gente se lembre, porque saber nós sabemos. Que coisa mais importante para que a gente se lembre todo dia, todo momento. Sem mim, o Senhor disse, nada vocês podem fazer. Isso, queridos, é motivo de que a gente não se afaste da palavra, que a gente aprenda a palavra. Porque, como sabemos, queridos, já é muito falado isso, nós sabemos disso. A Bíblia é a palavra de Deus, é Jesus na sua palavra, nos ensinando e nos orientando. Então, ele já nos disse, sem mim nada podeis fazer. E por que, queridos, teimamos? Porque muitas vezes nós nem nos lembramos daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque, queridos, nós temos o nosso ego para dominar, o nosso corpo carnal, que tem muitas vontades, mas nós precisamos colocá-lo no lugar dele, subjugá-lo, segundo a Bíblia Sagrada, para vivermos o extraordinário, o sobrenatural que tem na palavra de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. É muito importante e é muito lindo. Tá bom, queridos? Hoje, queridos, é um dia de graça, de paz e de alegria, porque esse dia foi o Senhor que fez. E todos os dias feitos pelo Senhor são maravilhosos. Não é isso? Que seja sempre para você, para sua família, para sua vida, e que você sempre se lembre que o Senhor está ao seu lado, está em você, está na sua casa e que Ele tem bênçãos ilimitadas para você. E eu, nesta hora, falo a você, receba o Senhor de coração, receba essa palavra com amor, com alegria e transmita isso para que a sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, os seus parentes sejam alcançados e possam descobrir um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tá bom, queridos? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sempre estejam conosco e a tua luz brilhe a cada dia em nossas vidas. Fiquem na paz de Deus e sejam abençoados na prática desta palavra, tá bom? Um beijo grande no seu coração e que o Senhor continue iluminando a sua vida a cada dia mais e mais. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.